falamos do roteiro, falamos da estética, falamos de tudo. E isso aqui E já o futuro? são 5 filmes encomendados, né? 5 Esse mais filmes. 5 não, são esse mais 4. É. E aí, você O que falou você que acha acho que de já 5 viu. filmes? Cara, eu acho meio osso por isso, porque assim, esse filme não mostrou uma história pra 5 filmes. Sim. É esse o lance, tipo, quem que vai seguir agora? Vai continuar seguindo o Newt? Tipo, nas aventuras dele pesquisando animais fantásticos na selva amazônica? Ou vai ficar nos Estados Unidos, vai focar na cena bruxa dos Estados Unidos? Ou vai seguir o Grindelwald, que é uma grande... É uma grande É possibilidade. uma grande possibilidade, né? Acho que seria um jeito legal de manter. Porque o outro filme é meio... A outra saga conta a história do Harry Potter, mas na real a história mesmo é da volta do... Aquele que não se pode falar o nome. Sim. O Voldemort. Voldemort. Tipo, você conta mais a história do Voldemort do que do próprio Harry, eu acho, assim. Porque... É, mais ou menos, Saca? assim. Tipo, conta toda a história do Tom Riddle no segundo filme, no segundo e terceiro filme. Aham. Mostra ele voltando na cabeça do professor, mostra ele tentando fazer isso, mostra ele estando preso lá no mundo dos mortos, mostra ele não sei o que. Então, tipo, muito focado no vilão, em como eles vão vencer o vilão. É, sim, Né? exatamente. E de várias formas que esse vilão fez artifícios. Tipo, primeiro ele tava lá e tentou levar o Harry pra lá e matar o Harry lá. Aí não deu. Aí ele, tipo, conseguiu convencer alguém dentro do ministério a ir minando as forças dentro de... É verdade, eu nunca tinha parado pra analisar. Sabe? É, dessa tipo, maneira. é meio uma história do vilão, assim. E aí seria um jeito semelhante de conseguir ter uma narrativa mais longa seguindo o Grindelwald. Porque, pelo que eu tava lendo da história do Newt, ele não parece ser um cara com uma história muito maravilhosa, né? Não é. Exatamente. Tipo, E eu ele acho é um nerdinho só. E às na vezes real. até por ele não ter essa história maravilhosa, assim, muito cheia de coisa, que optaram por começar essa... Como que chama uma coisa que tem 5? 3 é trilogia. 5 é... Quinquilhogia. Como ele é um personagem que não tem tanta história, tantas coisas assim, pra começar uma saga, seria bom, porque tipo, você não vai ter que ter um compromisso com uma história dele, porque essa história não existe muito, entendeu? Então é um principal que não é tão forte nesse aspecto. Nossa, babei. Tem uma história, um background muito foda e tudo mais. Então, assim, eu acho que os próximos filmes, totalmente especulação, não sei, não li, não faço ideia. Eu acho que não é sobre o Newt Scamander, óbvio. Ele pode até aparecer, mas eu acho que não é esse o lance, entendeu? Ele só apareceu nesse, assim... Mas então, e é aquilo que eu tava te falando, que eu te perguntei. Eu não li nada falando que vai ser Animais Fantásticos 1, 2, 3, 4 e 5. Mas que vão ser 5 filmes dentro do universo bruxo. Sim. Então faria sentido, tipo, ter 1 e 2 Animais Fantásticos de onde habitam, e aí os outros 3 ter outro nome, assim, se tipo... Faria total sentido. Escolas Bruxas pelo Mundo, sabe? Sei lá. De tudo que nós sabemos que pode acontecer, e que foi provado nesse filme, é que vai ter Grindelwald, obviamente, vai ter a história, eu acredito que vai ter a história dele com o Dumbledore, a história dele da guerra, de quando ele era todo malvado, que foi o grande bruxo das trevas e tudo mais. Eu acho Ele que é tipo um bruxãozão, um trevozão. Ele é. Mais que o Voldemort, né? É, tipo, ele é um dos piores, se não o pior. Um dos cliffhangers que deixou é esse lance da Lethal Strange, né? Tipo, sim. Que não falou muito por alto, apareceu só a fotinho dela. E é uma das poucas personagens que tá já com um ator contratado pro próximo filme. Sim. Que é a Zoe Kravitz, né? E o sobrenome Lestrange diz muito. Claro. É com aquela comoção no cinema, né? Cinema fica, tipo assim, Lethal Strange fica todo mundo... Sim, exatamente. Na minha sessão aconteceu isso, na sua também? Na minha também. Então, assim, você já entende um pouco que ele se envolveu com ela de alguma maneira e pode aparecer no futuro. Então, eu acho que... eu acho que tem alguma coisa que aconteceu em Hogwarts que tem a ver com toda essa história e foi por isso que ela foi citada. Porque os Lestrange já tem a fama, né? A famosa fama que
que não são exatamente as melhores pessoas do planeta Terra. Ok. Então, e talvez tenha começado com ela. Então, é isso que eu tô pensando, tipo, talvez, apesar de ser uma coisa completamente separada de Harry Potter, talvez esses 5 filmes sejam o suficiente pra acabar quando começa o Harry Potter, sabe, assim? Sim, eu acredito nisso também. Comentou da Little Strange, aí, tipo, o neto dela era da turma do Tom Riddle. Era? Era. Foi, tipo, eram os caras que eram da gangue do Tom Riddle, em Hogwarts. Mas quem era a gangue dele? Slug não sei o que lá? Como é que era? Que tinha um professor que... Slughorn. Tipo, o Slughorn fazia aquelas reuniõezinhas e tal. Então tá. o Tom Riddle era um desses e esse Lestrange aí, Lestrange Sr., era um dos caras, tá ligado? Entendi. E aí os 2 filhos dele eram Comensais da Morte, é isso? Comensal da Morte. Que eram os caras que eram amigos do Voldemort. Os seguidores da Morte. Então, os 2 filhos desse Lestrange Sr. eram os Comensais da Morte, e aí a Bellatrix casou com um deles, porque os Black também tem esse lance de Pure Blood e tal, né? São os 3, né? Os Lestrange, os Black e os Malfoy. Exatamente. Tem os Malfoy também. Então, aí eu acho que vai ser, talvez sigam essa vibe do Lestrange, sabe? Não sei qual a relação dos Lestrange com os Grindelwald, sabe, também. Não sei o que pode ser. Eu só sei que eu acho que vai seguir pra esse lado mais dark da história, justamente por isso, por ter um Grindelwald, por ter essa menção da menina Lestrange, por ter também aquela coisa dos obscuros. Então eu acho que começou essa quincologia, quíntupla, sei lá. Começou tipo, Animais Fantásticos onde habitam, nesse caminho, animal fugiu, tal. Mas eu acho que a tendência é o bagulho ficar pesado, tipo, a mesma vibe que foram os filmes do Harry Potter. Exatamente, um negócio assim, hardcore. Eu acho que essa é a tendência. Esse lance dos obscuros é meio importante também, né? Sim. Você estava me contando teorias que existem. E, tipo, eu acho que faz bastante sentido, porque a primeira saga é muito focada nesse lance de bullying, de preconceito, talvez até racismo, homofobia e tal, mas tem muito esse lance de preconceito, de opressão e tal. E nesse filme agora ficou muito evidente um lance de religião e fanatismo religioso. Sim. Né? Tipo, a própria menção a Salem, essa própria questão de ter que se esconder, de querer matar e botar na fogueira e blá blá blá, tem muito a ver com o fanatismo religioso que a gente vive hoje em dia, eu acho. Assim. Sim, é um paralelo bem interessante. Né? E esse lance do obscuros é isso, né? Tipo, ficar suprimindo a religiosidade da pessoa, né? Ou a bruxidade, a magia, né? Dentro da pessoa que cria esse obscuros. Mais ou menos, essa questão de... Porque você ser um obscurial, né? Obscurial, é você reprimir a sua magia. Você ter a sua magia reprimida. Nesse caso... Spoiler! Muito spoiler! Agora não ouve. Nesse caso do Credence, é através dessa questão do fanatismo religioso da mãe adotiva dele. Ela reprime e ele acaba reprimindo e é religião, exatamente. Sim. Só que eu acho que existem outros, né, que não foi por causa de religião, sabe? Será que não? Porque eu é um fanatismo. Que não. Diz que você vai falar, pode falar primeiro, depois eu Tá. Não, é que existe uma teoria, agora que surgiram esses obscuros e tudo mais, que a Ariana, irmã do Dumbledore, era uma Obscurial. E isso dá pra... É pesado isso, né? Pesado. É bem pesado. E porque o Aberforth, que é o irmão do Albo, eu misturei Albus com Albo, né? Albo. Do Dumbledore, ele... O álbum. O irmão do Albo. Ai, que bosta. O Aberforth, o irmão do Dumbledore, ele explica que a Ariana, ela tinha uma personalidade muito frágil e que ela tinha uma magia, muita magia dentro dela, mas ela não conseguia usar. Então, assim, a descrição que ele dá é muito característica de um obscuros, né? É muito tem um lance de que ela sofreu um pouco de bullying também. E ela sofreu bullying, sim, assim, né? por ela fazer magia e tudo mais. Aquela coisa da descoberta da magia, a criançada pegava pesado com ela, abusavam dela, não deixar claro como, mas abusavam dela. E aí ela se reprimiu dentro de casa, não saía, e talvez ela tenha achado que essa magia era errada, reprimiu a magia e pode ter se tornado um obscuros. E morreu novinha, o que faz todo sentido. E morreu nova, sim. E também poderia explicar
Aí, especulação. O porquê o Grindelwald ficou amigo do Dumbledore. É verdade, eles ficaram brothers, né? Eles ficaram muito brothers, exato. Na verdade, o Dumbledore tinha uma paixão pelo Grindelwald, porque o Dumbledore é gay. Então ele era apaixonado pelo Grindelwald e era cegaço, tipo... Por isso que eles ficaram brothers. Por isso que eles ficaram brothers, Grindelwald tenha ido atrás da irmã. Da irmã, porque elas eram obscuros. Mas isso é tudo teoria, especulação. Pode ser que fique confirmado, né, nos próximos filmes. Eu acho que tem uma grande chance disso acontecer. Mas até agora, por enquanto, a gente só viu o Grindelwald uma vez, né, também. E um bagulho muito maneiro que a gente não falou é o lance da presidente do Macusa. Sim, sim. Né? Como é que é o nome dela? Serafina Pickery. Serafina Pickery. Que é tipo uma mulher negra, chefe da porra toda. Sim, exatamente. Mandando em todo mundo. Ela que fala e ela, tipo... Ela foi meio bravona ali no final, mas ela pareceu ser uma pessoa bem ponderada depois, sabe? Eu tinha uma pessoa meio justa, assim. Apesar de ela não ter muito tempo, muita paciência. Ela é firme nos bagulhos, ela quer resolver logo, mas Eu acho que é muito bom um papel de destaque, assim. É tipo a Michelle Obama do mundo bruxo. Exatamente, exatamente. E ela fala, as pessoas ouvem, afinal ela é a presidente do rolê. E ela também foi muito justa, como eu falei, né? Ela foi muito justa de que ela não quis dar muita bola pra Tina. Porpetina. Porque ela tinha errado, ela tinha feito uma coisa errada, que foi... spoiler. Spoiler! Muito spoiler! Agora não ouve. Errada, que foi ter um contato, se mostrar pra um Nomage. Então é tipo, você infringiu as leis, então sai daqui. E aí quando ela fez uma coisa certa, ela acertou, ela aceitou isso, compreendeu isso. Sim. Mas é muito legal ter esse personagem. E é muito legal até a própria Tina, sei lá, é uma mulher forte pra caramba. Sim, as duas irmãs, né? Mas eu acho que o lance da Serafina Pickery pode ser muito legal se nos próximos filmes, tipo, continuar mostrando os Estados Unidos e ela continuar como uma personagem importante, tipo, sei lá, o Dumbledore era em Hogwarts, sabe? Assim, tipo, a gente vai mostrar o dia a dia dos bruxos em Nova York, nos Estados Unidos, e ela aparecer bastante. Tomara que ela tenha bastante tempo de tela vamos esperar pra ver, né? E relevância, né? E é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham curtido aí nosso primeiro vídeo do canal Queimada. Subscreve, comenta, reclama. Se a gente falou merda, pode falar. Pode criticar. A gente tá até esperando isso, na real. Com certeza. Se tiver dicas, se tiver coisas que vocês querem que a gente comente... E vejam o blog também, né? A gente vai colocar o endereço aqui. queimadasite.wordpress.com, por enquanto. Sim, e dá uma olhadinha, acompanha, veja nossas postagens, fala em tudo que vai ter vários posts falando sobre esse universo Harry Potter e animais fantásticos. Harry Potter e animais fantásticos, e onde habita, tipo, 3 coisas. Mas vai ter bastante coisa sobre o tema lá no blog já. E a gente fala de outras coisas também, bastante Netflix, música. E é isso. Só coisa legal, porque a gente é muito legal. É isso, gente. Até semana que vem. Obrigado, Pará. Tchau. Uhul. Aê, para.